A palavra de Deus nos ensina que Deus escolheu salvar algumas pessoas, enquanto não escolheu salvar outras. Ele dá a vida para algumas, enquanto deixando outras no seu estado original. Ele resgata algumas, mas não todas. E essa doutrina não é uma teoria inventada por seres humanos. É o que a Bíblia diz. Romanos 9, 11 a 18. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então a palavra de Deus fala sobre o plano de Deus na eleição de alguns e a rejeição de outros, explicando a realidade da situação do ser humano. Mas também acrescenta algo mais. Nos diz o que deve ser nossa resposta a esse ensinamento. Romanos 9, 19 a 21. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E a palavra não somente fala sobre a resposta apropriada, mas também revela o propósito de Deus na eleição. Romanos 9, 22 a 24. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, o que é o propósito desse ensinamento? Por que aprendemos sobre a eleição divina na palavra de Deus? Deus nos ensina sobre a eleição porque Ele quer nos ensinar sobre a sua justiça e sobre a sua misericórdia. Ele quer que seu povo, especificamente seus adoradores, conhecerem as riquezas da sua glória e que nós somos os destinatários indignos daquela misericórdia. Ele nos chamou. Ele escolheu na sua misericórdia a nos salvar. Não houve nada dentro de nós que nos fez dignos. Nada. Não houve uma faísca de vida dentro de nós. Como ele diz em Efésios capítulo 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E há muitas pessoas que continuam a questionar esse ensino, continuando a fazer as mesmas perguntas que Paulo respondeu em Romanos 9. Mas o problema é que frequentemente as pessoas fazem as perguntas erradas e olham para a questão de maneira errada. Cremos que quando toda a descendência de Adão se precipitou na perdição e na ruína pela transgressão do primeiro homem, Deus mostrou-se como realmente é, misericordioso e justo. Misericordioso por socorrer e salvar desta perdição aos que em seu conselho eterno e imutável ele elegeu por pura bondade em Jesus Cristo nosso Senhor, sem levar em consideração nenhuma das obras deles. Justo por deixar os outros na queda e na perdição nas quais eles mesmos se precipitaram. Como crente, a doutrina da eleição divina me humilha. Me lembra que eu não posso contribuir nada para minha própria salvação. E não há nada que eu possa merecer de Deus ou ganhar por meio das minhas boas obras. Me lembra que Deus tem sido muito gracioso comigo. E esse fato deve me levar não ao orgulho de ter sido escolhido, porque isso não faria sentido, mas a gratidão que se faz conhecida em todos os aspectos da minha vida. E saber que nem todos foram escolhidos por Deus também terá um impacto na minha vida. E mais uma vez, não me levando a pensar que sou melhor ou mais digno do que qualquer outra pessoa. Aquelas pessoas que não foram salvas por Deus, mas me levando a admirar a justiça de Deus. No final, quando aprendemos sobre a eleição divina, precisamos pensar nisso a partir do ponto de partida correto. Todo ser humano é único, mas todos nós temos uma coisa em comum. Por natureza, estamos mortos em pecado. Somos naturalmente rebeldes contra o Rei do Universo e seu reino. Por natureza, nós realmente odiamos a Deus. Então vamos começar a pensar sobre o que cada um de nós merece. Todos nós merecemos a morte. E todos nós merecemos o castigo eterno do inferno por causa da nossa rebelião contra o Deus Altíssimo, o Deus Santo, o Deus Justo. Então, começando aqui, passamos à eleição. Dessa massa de pessoas mortas, Deus escolhe algumas para a vida eterna. Ele não precisava fazer isso. Justiça estrita, sem misericórdia, levaria à destruição eterna de todos os membros da raça humana. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, escolheu salvar alguns. Por quê? Porque Ele não é apenas justo, Ele é também misericordioso. Portanto, a verdadeira questão que deveríamos ter não é por que Deus é tão mau a ponto de permitir que as pessoas vão para o inferno enquanto salva outras. A verdadeira questão é como Deus pode ser tão misericordioso comigo, um pecador miserável, mesmo sendo tão ruim quanto todos os outros. Deus tem sido muito bom para mim.
que a doutrina da eleição divina me ensina o quão bom Ele é.